Shalom, queridos da família Fonte da Vida. Nós estamos nesta noite aqui entrando no seu lar, porque Deus tem uma palavra para você nesta época de crise, para sua família. Em primeiro lugar, que o Espírito de Deus, Ele quer falar com você, é sobre os pensamentos que têm se levantado sobre a sua mente nesses dias. Às vezes o seu sentimento confuso, e talvez você está travando uma guerra pessoal, e às vezes você não está contando para ninguém. Mas Deus está interessado em você. O Espírito de Deus, Ele faz questão de nesta noite vir trazer para o seu coração uma pequena palavra por onde um rio virá do trono de Deus, e verdadeiro como um rio, essas águas irão fluir para dentro de você, saciarão a sua sede, e Deus renovará o seu ânimo, a sua alegria e a sua fé. Por isso eu quero iniciar pedindo a bênção de Deus sobre a sua casa. Vamos orar nesse momento. Creia no poder da oração. Creia que Deus agora começa a tomar todas as coisas nas mãos dele. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença. Esse nome maravilhoso que está acima de todo nome. Nós agora derramamos através dele a tua presença sobre a mente e o coração desta pessoa que está nos ouvindo. E que agora ela cubra esse ambiente de dentro desta casa. Que a tua paz, Senhor, entra por cada cômodo desta casa e alcance cada pessoa. Independente, Senhor, da sua religião. Que agora o Senhor alcance aquele que está fraco. E talvez alguém está caído e prostrado, mas é noite que o Senhor veio para levantar, para mostrar que nada está acabado. Esta pessoa que está pensando o que vai acontecer nos próximos dias ou semana. Sim, Senhor, meu Deus, acontecimentos para aqueles que confiam, porque o Senhor tem para nós paz, o Senhor tem para nós a alegria. Por isso cremos na sua palavra. Espírito Santo, assim nós te pedimos a tua inspiração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui no Salmo 77, no versículo 1, eu estou lendo o seguinte: clamei a Deus. Olha que Asaf, inspirado minha voz, e a Deus levantei a minha voz, e ele se inclinou para mim, e ele ouviu o clamor do servo de Deus. A primeira coisa que ele diz: clamei a Deus com a minha voz. É o que Deus espera de você. É o que Deus esta noite, no final desta palavra, quer ouvir a sua voz juntamente com a minha. E depois ele diz: clamei a Deus com a minha voz, e a Deus eu levantei a minha voz. Eu não fechei a minha boca. Eu não me curvei diante da situação. Eu não aceitei o que estava acontecendo comigo. Eu rejeitei os pensamentos negativos. Eu rejeitei o sentimento de derrota, de fracasso. Eu rejeitei aquilo que estava acorrentando a minha alma, que não me deixava dormir à noite, que me tirava a paz. Você está ouvindo, queridos? E aí diz o seguinte: e ele inclinou para mim os ouvidos. Ou seja,
Deus inclinou para ele os seus ouvidos. E esta noite, Deus inclinará para você os seus ouvidos. E ele já está inclinado. Ele já está prestando atenção em você. Assim como Deus também está inclinado para ouvir a oração da igreja no Brasil inteiro. Não é só nós, não é apenas algumas pessoas, mas milhões de cristãos no Brasil estão clamando. E é impossível esse Deus grande e maravilhoso não se inclinar para um povo que chama a Ele pelo seu nome. Um povo que ora, um povo que se desvia do caminho errado. Deus terá prazer em descer e curar a nossa terra. A nossa terra, ela será sarada, porque o Brasil, Deus entregou para nós, e nós somos parte desta nação, de uma nação que nós amamos, de uma nação onde nós nascemos, um país aonde nos deu tudo, um país que tem condições de abençoar as futuras gerações. Este será um país próspero, e esse país ele sairá da condição que está muito mais forte. A igreja sairá muito mais forte. Deus está tratando conosco, com a nossa fé. Deus está perguntando: aonde está a fé de vocês? Que vocês cantaram através da adoração, falaram na oração, leram na minha palavra, em cada culto, em cada momento que vocês ouviram a minha palavra, não importa aonde foi. É essa fé que eu quero. Essa fé que Deus esta noite quer, porque ela vai trazer à existência a cura para esta nação. Ela vai trazer a cura para a igreja, e nós sairemos desta condição muito mais forte, porque o nosso Deus ele é forte. E no Salmo 77, no versículo 1, quando eu acabei de ler, olha o que quer dizer essa palavra: clamei a Deus. O mundo é dominado por injustiças, queridos. Por isso, o justo enfrenta grandes aflições. O justo enfrenta grandes aflições. O Asaf encontrava-se em um desses momentos, não de alegria, mas de grande angústia. E talvez é isso que quer tomar conta do seu coração: a aflição e a angústia. E aí diz assim: Asaf, ao se encontrar no meio das angústias, mas ao invés de se acomodar com o sofrimento, diga aí: eu não vou me acomodar com o sofrimento. Eu não vou deixar que a angústia faça parte da minha vida nesse momento, porque eu não estou sozinho. Há alguém que me ama a ponto de ter entregado sua vida na cruz por mim. Na minha vida, a marca da cruz, o sangue de Jesus. Na entrada da sua casa também está esta noite o sangue de Jesus. E seja qual for a maldição, seja qual for o vírus, seja lá o que for, não passará. Sabe por quê? O sangue do Cordeiro é muito mais poderoso. Se ele te lava do seu pecado e te leva para a vida eterna, o que dirá? Qual o inimigo que poderá contra a tua vida? Mesmo que você não enxergue, ele está derrotado sobre o nome de Jesus. E olha o que diz: ao invés de Asaf se acomodar com o sofrimento, ele clamou, invocando o socorro divino. Ele clamou, invocando o socorro de Deus. E diz o seguinte: nas orações dos grandes homens do passado, percebemos o quanto eles foram sinceros ao mostrarem suas fraquezas. Não ostentavam aparência de heróis. E eu sei que você
não precisa mostrar para Deus que é um herói. Ele reconhece e sabe que há fraquezas em você. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Quem vai te fazer grande acima de todas essas circunstâncias é o seu Deus. É Ele que vai te levantar. E é Ele que vai mostrar o caminho do grande milagre. E diz assim: mas suas palavras despiam a alma, em conflito diante do Altíssimo. Por isso conseguiam resposta. Ou seja, eles não escondiam o que estavam sentindo. Eles abriam o coração. Se eles tinham que chorar, eles choravam. Se eles tinham que se humilhar, eles se humilhavam. Se eles tinham que reconhecer sua fragilidade, eles reconheciam. E por que você acha que é errado nesses momentos de batalha? Talvez você nunca passou uma experiência dessa, mas acontece que você está vivendo ela hoje, para conhecer a realidade do Deus que você sempre cantou em diversos lugares. Ele está agora mesmo aí aonde você está. Ele está te enxergando, te observando, e por isso nada vai sair do controle dele. Não existe reação mais eficaz nos dias de angústia do que recorrer a Deus e se derramar aos seus pés. Não existe resposta mais eficaz para qualquer situação, você está entendendo, do que a sua oração. Porque a impressão é que você está falando sozinho, mas Deus, Ele está com você. O barco pode estar balançando, o vento pode estar soprando, nuvens podem estar se levantando, mas Ele está observando o caminho da sua vida. E eu vou te dizer, não importa, às vezes você amanhece num dia de sol tão maravilhoso, não é? E aí você sai para um passeio, e de repente você não espera, e do nada o céu muda a sua tonalidade, ele escurece, e de repente você se vê no meio de uma tempestade. Você já não passou por isto? E talvez foi o que aconteceu sobre o Brasil, sobre São Paulo. O dia estava maravilhoso, era como um dia de sol, tudo estava indo bom, mas de repente esquecemos de olhar para cima, e esquecemos que muitas vezes as nuvens, elas vêm escura, porque às vezes uma tempestade ela é necessária, mas sempre depois dela, ainda que ela tire as coisas fora do lugar, mas depois tudo voltará ao seu lugar, como as coisas que saem fora do lugar dentro de um navio, mas depois tudo começa a se ajeitar. Aquieta o seu coração, vai se ajeitar, as coisas vão dar certo. Ah, mas bispo, eu não sei o que eu vou fazer. Existem coisas que você não vai fazer, porque quem vai fazer chama-se Jesus Cristo. É Ele que vai fazer, é Ele que vai vir para dentro do seu ser, é Ele que está interessado em curar você, seja suas emoções, fisicamente, seja financeiramente. É nesse momento que você tem que ser fiel, para que amanhã Deus olhe e diga assim: no dia que veio a adversidade sobre o Brasil, eu olhei aquele filho meu, aquela filha minha, em vez de se esconder, em vez de ser infiel, quando a vida soprava no seu coração, será que eu vou ser fiel? Será que vale a pena? E alguma coisa negativa dizia: tá vendo? Deus, Ele te desamparou. Mas se hoje você clamar, você vai se surpreender e saber que os filhos de Deus, eles não estão sozinhos no meio da adversidade. Para mim, encerrar essa palavra, eu quero dizer o seguinte para você. O versículo 2, o salmista diz: no dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava.
A minha alma recusava ser consolado. Olha que situação os pensamentos deste homem se encontravam. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Talvez você se lembre de Deus, mas a sua alma está perturbada nesta noite. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Você quer reagir, você quer se levantar, mas parece que você não tem forças, mas Deus é a sua força, viu? Versículo 4, sustentava os meus olhos acordados. E ele diz, eu fiquei tão perturbado que não podia falar. Quem sabe você não está dormindo nem à noite, mas esta noite você vai dormir no nome de Jesus. Porque não é uma noite em claro que vai resolver o seu problema, mas é sim a sua confiança em Deus, que enquanto você dormir, Deus vai trabalhar em seu favor. Você está entendendo isto? Isso chama-se descansar em Deus. Isso chama-se ter a paz dele. E ele diz, considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite eu chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Ele foi diante de Deus, ele começou a se lembrar das inspirações que Deus tinha dado a ele, em diversos momentos que ele viveu. E agora ele começou a se lembrar que em todo o tempo Deus foi fiel a ele. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre Deus a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou cerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E ele disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Olha o que ele diz, e para encerrar essa palavra, para nós orarmos, o último versículo, e eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das maravilhas que ele fez no passado. Sabe o que isto representa? Representa o seguinte, a revolta. Quando as dores batem violentamente à porta do ser humano, normalmente chegam também as palavras consoladoras para amenizar o sofrimento. Mas há circunstâncias tão desalentadoras que choro ou palavras de conforto não satisfazem a alma e parece que não produzem mudanças. Momentos que nós guerreamos com nós mesmos. O salmista, que se recusava a receber esse tipo de alívio, ele não queria um alívio passageiro. Ele disse para Deus, se for ser passageiro, é melhor então não fazer. Ou o Senhor é aquele Deus que sempre foi, ou então não adianta. Ele trouxe à lembrança o caráter fiel e os grandes feitos do Altíssimo. Quando você traz à lembrança o que Deus já fez por você, você esqueceu, meu querido e minha querida. Quando você começa a pensar nas coisas boas que Deus já te deu, se lembra as orações respondidas? Se lembra os seus jejuns respondidos? Se lembra as respostas de Deus através de um louvor? Através de um sonho? De um folheto que você leu? De alguma forma Deus, Ele te respondeu e você se lembra disso, não é? Então, quando você age assim,
Os pensamentos de abandono, eles vão embora da sua vida. A insônia não fará mais parte da sua vida. E os medos não mais irão acelerar o seu coração. O desespero e as dúvidas, eles vão se dissipar no nome de Jesus. Para encerrar e nós orarmos, você se lembra da história daquele garoto? Ele andava com uma folha e ele tinha um lápis, o qual ele fazia desenhos e mais desenhos. Gostava muito disso. E aí um dia ele foi para o aeroporto e ele iria fazer uma viagem. E aí muitos daqueles passageiros que iam no mesmo voo que ele observaram que na hora do embarque, aquele garoto estava na sala de embarque desenhando. Ele entrou no avião da mesma forma. Ele se assentou da mesma forma. E aí continuou. Mas no meio da viagem, aquele avião começou a sofrer, não é uma turbulência como estamos vivendo. Entrou no meio de nuvens que balançava tudo. E as pessoas começaram a ficar agitadas, começaram a se encher de medo. Elas começaram a sentir que foi ficando mais fortes. E aí elas começaram a olhar e saber que nada segurava aquele avião. Não tinha onde se segurar. Ele estava solto no ar. Ele estava à mercê da situação. É assim que nós ficamos. Quando você tem Deus, as coisas podem chacoalhar a sua vida. Você procura e não tem aonde colocar os seus pés. Não há segurança em lugar nenhum. Mas eu quero te dizer, mas existe um Deus, o teu Deus, o grande Deus que fez os céus e a terra. Esse Deus, ele pode olhar você parecido com o avião, mas é ele que está no controle. E aquele avião, sofrendo as adversidades, as pessoas entraram em pânico e com medo, mas viram um moleque tranquilo, um moleque desenhando. E aí quando uma passageira se incomodou, cheia de medo, e disse: como pode? Você não está vendo o que está acontecendo? Estamos quase a cair. Você não está com medo de tudo isso? Ele falou: como eu sentiria medo se o piloto desse avião é meu pai? Quem é o piloto da sua vida? Quem é que está conduzindo a sua vida nesses momentos? É a situação? É o coronavírus? É alguma outra coisa que se levantou para te encher de medo? Te encher de insegurança? Esta noite, o seu piloto, o seu Deus, ele fez esse avião decolar e ele vai descer em segurança. Você vai descer depois de tudo isso, depois dessa viagem turbulenta, e você vai descobrir que aí você vai dormir e vai acordar e vai descobrir que tudo passou, que tudo ficou para trás, que há uma grande história, e você vai lembrar desse momento como Israel lembrou quando estava no Egito, na terra prometida, contou aos seus filhos, e você falará desse grande Deus. Você vai viver, você vai atravessar isso para contar lá na frente o que Deus fez por você.
Depois que passar tudo isso, querido, você vai ouvir milhões de histórias de milagres que Deus fez durante esse momento e que vai nos levar a olhar e dizer: Deus sustentou todos os seus filhos, onde quer que eles estivessem, e clamaram pelo seu nome. Eu quero orar com você nesse momento e eu te convido a você crer nesta oração, porque é a palavra de Deus que eu quero profetizar sobre a sua vida. Oramos nesse momento. Pai Celestial, nós nos chegamos diante de Ti, como o filho chega diante do Pai. E há momentos que o filho e a filha precisa do abraço do Pai. E muitas vezes só o abraço do Pai não é suficiente. O Pai tem que nos pôr no seu colo para sentirmos a segurança que nos momentos que não conseguimos andar, há um Deus que é mais do que Deus, que é o verdadeiro Pai, que nos toma em seu braço e nos carrega durante os metros que faltam à frente para atravessarmos as dificuldades. Queremos sentir, Senhor, o toque das suas mãos. Esta pessoa precisa, Senhor, sentir ser envolvida nesse momento pelo Teu Espírito Santo. Esta pessoa que já chorou tanto hoje, ó Deus. Esta casa que houve talvez discussões e tantas conversas que não edificaram. Eu oro, Senhor, por aquele que perguntou o que vai ser da minha vida. É para você mesmo que Deus está dizendo: você verá a resposta vindo apressadamente. Essa pessoa que está dizendo: como eu terei certeza que Deus está comigo? Não, Deus não está com você. Ele está te dizendo que não está com você porque você é perfeito ou você é imperfeito. Ele está com você porque Ele te ama, porque a benignidade dele continua sobre a terra. Esse Deus se inclinou mesmo quando as nuvens se tornaram escuras. Ele atravessa pelo meio delas, Ele te enxerga e Ele abrirá o caminho, Ele abrirá a porta. Nesses dias mais difíceis é que os grandes milagres de Deus acontecerão, para que o mundo saber que nós não servimos a um Deus qualquer, mas ao grande Deus que tem tudo nas suas mãos. Por isto, Pai, olha centenas e milhares de filhos teus. Olha, Senhor, aqueles que precisam do aconchego que vem de Ti. Pois não há pai que não se preocupe com seu filho. Não há pai que não esteja interessado como seu filho vai dormir. Esse seu filho, essa sua filha vai dormir em paz esta noite. Vai se levantar com a esperança renovada. Eu te repreendo em nome de Jesus, espírito de perturbação, espírito de morte, espírito de suicídio. Eu te repreendo, espírito de derrota, espírito de miséria, de depressão, de opressão. Eu te ordeno sobre o nome de Jesus, dentro dessa casa, sobre a vida desta pessoa não é teu lugar. Que esses pensamentos sejam tomados pela tua presença, Espírito Santo. Que esses sentimentos sejam moldados pela tua grande presença, Espírito Santo de Deus. Certo que as correntes estão quebradas,
eu declaro a bênção sobre esta casa. Eu declaro a bênção sobre o bairro do Tatuapé, Vila Carrão. Eu declaro sobre os bairros de São Paulo, sobre o estado de São Paulo, sobre o Brasil e sobre todas as nações, aonde, Senhor, a tua presença é chamada. O Senhor ali estará. Assim nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém.